Muito antes dos dilúvios, das torres de Babel ou das leis escritas em pedra, houve um homem cuja vida foi tão extraordinária que a Bíblia mal consegue descrevê-la. Seu nome era Enoque. E ao contrário de quase todos os outros na genealogia de Adão, Enoque não morreu. A palavra simplesmente diz: Enoque andou com Deus e não foi mais visto porque Deus o tomou. Essa frase curta, com apenas 9 palavras em hebraico, carrega um dos maiores mistérios e uma das maiores promessas da Bíblia. É possível viver em tal intimidade com Deus que a morte perde seu poder. Mas quem foi Enoque? Para entender a sua história, nós precisamos voltar ao início, ao mundo pós-queda. Enoque nasceu na 7ª geração depois de Adão, filho de Jared, e ele viveu numa época de crescente corrupção. O mundo já estava mergulhado em violência, idolatria e afastamento de Deus. A humanidade se multiplicava, mas o seu coração se endurecia cada vez mais. Foi nesse cenário sombrio que Enoque nasceu. Ele não era um rei, não era um profeta famoso, nem um grande guerreiro. Ele era um homem comum que escolheu viver uma vida incomum. A Bíblia não registra milagres feitos por Enoque. Não há relatos de batalhas vencidas, exércitos liderados ou leis proclamadas. O que a Escritura destaca repetidamente é algo muito mais profundo. Ele andou com Deus. Essa expressão, andar com Deus, aparece pela primeira vez em toda a Bíblia em relação a Enoque. E isso não significa apenas orar de vez em quando ou cumprir rituais religiosos. Significa comunhão constante, obediência diária, uma presença contínua. É como se, enquanto o mundo caminhava em direção à destruição, Enoque caminhasse lado a lado com o Criador, passo a passo, dia a dia, coração a coração. E ele fez isso por 300 anos. Sim, depois de ter seu filho Matusalém, o homem que viveria mais tempo na história, Enoque continuou a sua caminhada com Deus por mais 3 séculos. Isso nos mostra que a sua intimidade com o Senhor não foi um momento de emoção passageira, mas um estilo de vida sustentado por muito tempo. Enquanto ele criava filhos, trabalhava e lidava com as pressões do seu tempo, Enoque manteve os seus olhos fixos no invisível. Mas há algo ainda mais surpreendente que pouca gente sabe. Enoque não apenas andou com Deus, ele profetizou. O livro de Judas, lá no Novo Testamento, revela uma faceta quase esquecida da sua vida. Judas escreve: Enoque, o 7º depois de Adão, profetizou também a respeito destes, dizendo: Eis que veio o Senhor com milhares de seus santos, para exercer juízo contra todos. Isso é incrível. Significa que Enoque não vivia isolado na sua espiritualidade. Ele falou, ele confrontou a maldade da sua geração com a verdade de Deus. Ele anunciou o juízo que estava por vir, e ao mesmo tempo apontou para a justiça divina. A sua vida não foi uma fuga do mundo, mas um testemunho poderoso no meio dele. E então, aos 365 anos, uma idade curta se comparada aos seus antepassados, que viviam mais de 900 anos, algo extraordinário aconteceu. A Bíblia repete: Enoque andou com Deus e não foi mais visto porque Deus o tomou. A morte que havia ceifado todos os seus ancestrais desde Adão não tocou Enoque. Ele não foi enterrado, não houve luto. Num dia ele estava aqui, e no outro ele estava com Deus. A tradição judaica e cristã entende isso como um arrebatamento pré-diluviano, um sinal de que, mesmo nos tempos mais sombrios, Deus preserva aqueles que andam com Ele. E o autor da carta aos Hebreus confirma isso com clareza, nos dando a chave para entender a vida de Enoque. Ele diz: pela fé, Enoque foi arrebatado para não ver a morte, pois antes de seu arrebatamento, teve testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Aqui está o segredo. Enoque agradou a Deus não por obras grandiosas, mas por uma fé viva. Ele creu que Deus era real. Ele creu que Deus recompensa aqueles que o buscam. E ele o buscou. Não apenas uma vez, mas todos os dias, de todo o coração. A vida de Enoque é um eco silencioso, mas muito poderoso para nós hoje. Vivemos numa era de distrações constantes, de uma espiritualidade muitas vezes superficial, onde muitos se contentam com uma fé de aparência. Mas Enoque nos lembra que Deus não busca espectadores, Ele busca companheiros de caminhada. Não importa o quão corrompido esteja o mundo ao seu redor. Não importa quantos tenham se afastado da verdade. Você pode, aqui e agora, escolher andar com Deus. Andar com Deus não exige perfeição, exige presença. Não exige ausência de problemas, exige confiança no meio deles. Não exige isolamento do mundo, mas fidelidade nele. Enoque teve uma família, teve responsabilidades, viveu num tempo violento e distante de Deus.
Mas mesmo assim, manteve os olhos no eterno. E qual foi o resultado? Deus o levou para si. Não por mérito, mas por graça. Não por sua própria força, mas pela intimidade que construíram juntos. E há uma promessa maravilhosa escondida nessa história. Se Enoque, um homem como nós, pôde andar tão perto de Deus a ponto de a morte não o tocar, então nós também podemos. Não que seremos arrebatados fisicamente da mesma forma, mas podemos viver uma vida tão cheia da presença divina que o mundo olhará para nós e dirá: ali vai alguém que caminha com Deus. Em um tempo onde tantos buscam milagres e experiências sobrenaturais, a lição de Enoque é surpreendentemente simples. A maior obra que você pode fazer é manter comunhão constante com o Pai, orar sem cessar, ouvir sua voz nas Escrituras, confiar nele nas pequenas decisões, ser fiel no oculto. Porque é nessa caminhada diária, silenciosa, constante e humilde, que a vida eterna já começa a brilhar dentro de nós. E talvez, como Enoque, quando chegar a nossa hora, não precisemos temer a morte, porque já estaremos tão perto de Deus, que será apenas um passo natural para entrar na plenitude da sua presença. Muito obrigado por assistir até aqui. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir e não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Fique com Deus e até a próxima.